Eu quero, antes de ler, falar o seguinte: nós estamos trabalhando nessa temporada, provavelmente até o mês de agosto, eu traga aos irmãos mensagens voltadas para um tema bíblico muito relevante que se chama sabedoria, né? Então, há livros da Bíblia que são classificados como livros de sabedoria, né? Então, o livro de Provérbios, Eclesiastes, livro de Cantares, alguns Salmos, livro de Jó, né? E alguns outros textos selecionados são tidos na Bíblia como livro de sabedoria, né? Não sabedoria humana, é sabedoria que vem de Deus para nós, sabedoria divina para o ser humano, né? E hoje o nosso texto trata-se da sabedoria de Provérbios, capítulo 3, versículo 6. Provérbios 3, versículo 6. Vamos ler juntos? Está na projeção, está na tela. Vamos ler juntos? Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Meus queridos irmãos, há mensagens da Bíblia que aprendemos desde o início da nossa vida cristã. E essas mensagens que aprendemos no início da nossa vida cristã são tão profundas e tão relevantes que nós precisamos considerá-las, porque foram elas que nos levaram à conversão a Jesus Cristo, à aceitação da própria Bíblia como palavra de Deus. São textos que marcaram e que devem continuar marcando a nossa existência. E aí, então, nós descobrimos, através dessas passagens iniciais, que nós devemos sempre servir ao Senhor. Mas algo acontece na trajetória da vida cristã, não sei se é o volume, né? Aqui tem uma Bíblia grande, né? Dá uma ideia, né? A biblioteca, que é a Bíblia, que é cheia de livros, capítulos e versículos, né? Não sei se é o tamanho da Bíblia, acaba muitas vezes nos fazendo cansados, e nós deixamos de ler a Bíblia ou deixamos de considerá-la como um todo, né? E aí a vida cristã para nós corre o risco de se tornar uma vida cristã mais humana do que bíblica, né? Mais interessante para nós do que desinteressante, por conta do olhar de Deus para aquilo que ainda resta da nossa vida, que precisa ser trabalhado, que precisa ainda de conversão. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu quero dizer que a nossa conversão a Cristo e a aceitação da Bíblia como palavra de Deus é apenas o primeiro e o segundo passos para iniciarmos uma jornada. Nós temos na nossa vida muito que ainda ser convertido durante a nossa existência. Muitos, mas muitos aspectos. Vou dar só uma dica, uma sugestão para considerarmos os nossos pensamentos. Como os nossos pensamentos, eles se fossem ser projetados assim, tudo o que pensamos e o que passa pela nossa cabeça, eu acho que nós morreríamos de vergonha. Quantos pensamentos impuros, quantos olhares impuros, quantas formas de enxergar as coisas, enxergar pessoas, enxergar a igreja, que são nossas, não são da Bíblia, não vêm da palavra de Deus. E aí, então, fazemos aqui agora lembrarmos-nos do que diz a própria palavra de Deus, a necessidade de voltarmos ao primeiro amor. E o primeiro amor do crente, evidentemente que é o Senhor Jesus,
aprendido nas Escrituras. Nós aprendemos de Jesus nas Escrituras. Então precisamos sempre voltar ao nosso primeiro amor. E aí então vamos descobrir que está faltando Bíblia, está faltando orientação divina, está faltando isto que nós lemos agora, quando o texto diz: reconhece-o, quem é esse aqui? Deus, em todos os teus caminhos, e Ele endireitará os seus caminhos. Veredas é uma outra palavra que substitui caminho, mas é a mesma coisa. E Ele, os caminhos de Deus, endireita os nossos caminhos. Lá na palavra de Deus, no Salmo 16, nós temos o salmista fazendo uma declaração que se encaixa perfeitamente aqui. Quando há um coração plenamente convertido ao Senhor, quando diz assim, Salmo 16, versículo 11, tu, falando de Deus, me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Mas olhe, reveja comigo a primeira parte do versículo. Tu me farás ver os caminhos da vida. Quem? Deus. Isso reforça a necessidade de nós não somente ficarmos presos nos primeiros passos da vida cristã, mas andarmos o caminho ou os caminhos da vida cristã na sua amplitude maior, a jornada da vida toda. Não somente quando da conversão e a adesão a uma igreja, a uma denominação, a um grupo comunitário, mas até o fim da vida, andar nos caminhos do Senhor. O povo de Deus, a igreja de Deus. Então esse versículo nos ensina a lembrar de Deus em tudo o que fazemos. Ensina-nos a lembrar que nós precisamos pedir a direção de Deus para que Ele nos mostre o caminho certo da vida. Reconhece-o, quer dizer, aí no versículo 6, reconhece-o, ou nós precisamos reconhecer Deus desta forma na nossa vida. Sempre. É Ele que está dirigindo os nossos passos. O contexto desse versículo está no versículo 5, mais próximo. Então, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Para reforçar a necessidade de reconhecer Deus. Estribar-se no seu próprio entendimento é fazer valer a minha intenção, o meu pensamento, as minhas escolhas, o que eu acho, em detrimento, em perda da importância do caminho de Deus na minha vida. Então, o escritor de Provérbios, ele fala primeiramente que nós precisamos sacrificar nosso próprio entendimento e acolher o entendimento de Deus que nos é oferecido. Então, lembrar-se de Deus significa colocar em primeiro lugar, em cada momento da vida, como uma conexão permanente, Deus presente e permanente participando conosco. Sempre, onde eu for, no que eu estiver envolvido, Deus está presente. É uma questão de consciência isto. Deus não nos abandona. Nós não vamos conseguir nunca, aqui na igreja, estar com Deus, mas lá em casa ou fora onde estivermos no trabalho, dizer Deus está fora. Deus também está presente. A questão é, se eu não reconheço isto, eu vou continuar estribado, né? O estribo é aquilo que está na montaria, né? Então, quem já montou a cavalo, já cavalgou, sabe que existem dois apoios, dois suportes e, ao mesmo tempo, apoios para os dois pés, onde você encaixa o seu pé. E aquilo ali é que vai te dar firmeza para você ficar seguro na sela. Então, você pode cavalgar, que você não vai cair, porque aquilo está te ajudando a manter
o equilíbrio. Estribar-se no seu próprio entendimento significa querer dar equilíbrio à sua vida desse modo, no seu entendimento. Mas nós precisamos nos equilibrar, manter o equilíbrio da vida nos caminhos do Senhor, firmando os nossos pés na segurança que vem de Deus. E não depender de si. Parar de achar que nós, seres humanos, sabemos tudo sozinhos e que somos totalmente autônomos. Nós não somos totalmente autônomos. Nós somos, na verdade, frágeis demais. Nós perdemos amores, nós perdemos paixões, nós perdemos emprego, nós perdemos dinheiro, nós perdemos amigos, nós perdemos tanto. Nós ficamos doentes, nós adoecemos e às vezes o nosso adoecimento é para a morte. Veja como nós somos frágeis. Então a ideia, o próprio entendimento de querer viver de forma autônoma, vivendo no seu próprio entendimento, não é a melhor escolha para nós. Por isso a palavra de Deus nos convida. E então a palavra de Deus nos traz promessa. Se tomarmos o modo de vida na dependência, se tomarmos o modo de vida nos caminhos do Senhor, nos equilibrando no Senhor, Deus guiará nossos passos e cuidará de nós cotidianamente. E então nós não só saberemos, como sentiremos a presença de Deus na nossa vida. E eu quero deixar aqui algumas aplicações à igreja sobre esse aspecto de Provérbios 3, versículo 6. Como reconhecer a soberania de Deus no cotidiano da vida, como vida comum. Reconhecer de modo comum, todo o momento, em todos os fatos, ocorrências, em todas as circunstâncias da vida. Né? Sejam elas boas ou sejam elas más, agradáveis ou desagradáveis. Que mexem conosco, que ferem o nosso orgulho, que ferem as nossas preferências, ou que confirmam o que nós já somos, ou os nossos pensamentos. Em primeiro lugar, meus queridos, primeira aplicação, nós precisamos com todo o nosso coração cultivar nosso amor a Deus. Nós precisamos cultivar nosso amor a Deus. Marcos capítulo 12, versículo 30 ao versículo 34. Jesus Cristo, ele fala sobre a forma com que ele trata os 10 mandamentos. E se você for lembrar-se, ou se lembrar dos 10 mandamentos, você vai se lembrar que 6 deles, Deus fala sobre como nós podemos e devemos nos relacionar com Ele. Aliás, 4, como nós devemos nos relacionar com Ele, e 6, ele fala sobre como nós devemos nos relacionar uns com os outros. E então Jesus Cristo nos ensina aqui: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Amarás o Senhor. Então essa passagem aparece nos ensinamentos de Jesus aqui, alinhado com Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que trata da mesma questão. Então nós precisamos cultivar em nossos corações amor a Deus. Quando nós fazemos isso, então nós entendemos e aceitamos de modo humilde que a vontade de Deus, ela é boa e ela restaura a nossa vida, restaura a nossa alma, restaura a nossa sorte. A vontade de Deus é perfeita, mesmo quando a minha vontade, ela é ferida. E como nós precisamos, nesse amor a Deus, nos sujeitar para nós matarmos o nosso velho homem, o nosso ego, para o processo de conversão continuar, nos aperfeiçoando, nos santificando, nos edificando. Por amor, nós aceitaremos que Deus nos dirija
na nossa caminhada de vida, por amor a Deus. Por isso precisamos voltar ao primeiro amor. Aquela mensagem que quebrantou, aquela mensagem, aquele texto bíblico que nos trouxe para perto de Deus, que nos acolheu na igreja de Deus, aquela palavra bíblica que trouxe a abertura para os nossos olhos, que trouxe e colocou fé na nossa visão de mundo. A partir daí continuarmos, mas nós vamos conseguir continuar se nós amarmos a Deus com todo o nosso coração. Eu tenho encontrado irmãos aqui, às vezes, após a conversão, têm se tornado pessoas amargas, tristes, zangadas, bravas, né? E isso ocorre por conta da falta da submissão a Deus, por conta de não entender que os caminhos de Deus são os melhores, e aí coloca os seus caminhos, seus pensamentos no lugar da palavra de Deus. Quando nós amamos a Deus, as coisas são transformadas, né? Então, o sentido do mandamento é esse. O coração aqui são os sentimentos, as vontades, a alma, a vida inteira, né, precisa ser submetida ao Senhor, as vontades, as escolhas, o entendimento, a mente e os pensamentos, as forças são as ações e a energia mental, a energia física. Amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, tudo é diferente. Tudo muda. E então nós somos capazes de amar, inclusive, o nosso semelhante, nosso próximo, né? Por isso que João escreveu: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E aí nós amamos uns aos outros também, se amarmos a Deus em primeiro lugar. Amaremos a palavra, amaremos a comunidade a qual nós pertencemos, amaremos os imperfeitos, amaremos uns aos outros, porque nós amamos a Deus em primeiro lugar. Como isso é importante, não é? A segunda aplicação que eu quero deixar aqui é, além de amar a Deus, como forma de aceitarmos a soberania do Senhor no nosso cotidiano, é viver de forma confiante no Senhor. Aqui nós temos uma encruzilhada na vida. Qual é a encruzilhada? Essa encruzilhada nós nos vemos diante dela todos os dias. Confiar no Senhor ou confiar em coisas, em outras pessoas, em outras circunstâncias. Sempre. Confiar na providência divina ou confiar nos bens materiais. Confiar na vontade de Deus ou confiar na nossa vontade. Todos os dias nós estamos diante desta encruzilhada, né? Então, João capítulo 14, versículo 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O significado prático dessa passagem mostra Jesus confortando os seus discípulos antes da sua crucificação, que deixam tudo para segui-lo e agora passam por momentos de aparente derrota diante do Mestre. Turbar. O que significa essa palavra lá no Evangelho? Significa perturbar-se ou inquietar-se. A maioria das vezes nós lemos esse texto, João 14, 1, não se turbe o vosso coração, e essa palavra fica ali, a gente não sabe o que é inquietar-se, é ficar agitado, é ficar ali de uma maneira sem conforto, ficar ali perturbado. Então o Senhor Jesus pede que não se desesperem diante das incertezas, ensinando que a fé nele é tão essencial para trazer paz quanto a fé em Deus Pai,
para os caminhos da vida serem preparados, para serem andados, serem trilhados. Os caminhos da vida. Não se turbe, não fique inquieto, não tenha mente e coração perturbados, mas confie no Senhor. E como isso não é fácil. A gente pode pregar sobre isso todo domingo, mas toda segunda a sábado nós teremos aí um apagão mental. Né? Teremos um apagão mental, um apagão espiritual. E nós vamos preferir confiar nos recursos, na receita médica, no remédio. Nós vamos preferir confiar no eleito para o cargo público. Nós vamos preferir confiar naquilo que nós podemos fazer, porque está sob nosso controle. Lembre-se da primeira coisa que eu falei: amor a Deus. Amar a Deus é aceitar que Ele controla a nossa vida. Então não é o nosso controle. Então quando nós entendemos o controle de Deus sobre a nossa vida, então nós nos tornaremos capazes de confiar nele. Olha o cântico que nós entoamos agora. E nós não combinamos o cântico, né, Giovana? Prostro-me diante de ti. Eu sei que tu me amas. Essas coisas não podem ser só palavras cantadas. Tem que ser convicções vividas. Confiar em Deus. Vida confiante no Senhor é vida de fé. É vida cristã verdadeira. É vida cristã bíblica. Não vida cristã humana, denominacional, religiosa. É vida cristã bíblica. Algumas pessoas levam os seus grandes problemas ao Senhor, pois sabem que se encontram perdidas e sem solução. Então nós temos orações pedindo socorro porque a situação está insustentável. Quantos de nós já passamos por isso? Ore por mim aí. Irmã, ore por mim. Pastor, ore por mim. Presbítero, ore por mim. E às vezes a situação é tão desesperadora que nós choramos para pedir oração. Nós ali ficamos tomados por algo muito pesado. Isso é bom. Porém, nós precisamos confiar no Senhor também nas pequenas coisas, aquelas que nós achamos que nós somos capazes de resolver. Na verdade, o caminho correto é esse. Aprender a confiar no Senhor nas pequenas coisas primeiro. Para depois, aprendermos a confiar em Deus nas grandes coisas, nos grandes problemas. Por isso que a palavra de Deus nos diz: fosse fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Aprender a confiar em Deus nas pequenas coisas, fáceis, simples. Então, nas grandes coisas não haverá ansiedade, nem corações e vidas e almas desesperadas. Haverá paz. Mesmo que as coisas pareçam ser difíceis, porque o plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do seu coração por todas as gerações. Salmo 33, versículo 11. Então o salmista está dizendo que o plano do Senhor, os desígnios e propósitos de Deus são firmes, duram para sempre. Nada pode mudar ou destituir o Deus que decidiu fazer as coisas. Todas as gerações, em todas elas, o cuidado e a vontade de Deus valem para o passado, valem para o presente e valem para o futuro. Viver confiando em Deus. Viver descansado no Senhor. Se nos consagrarmos
Deus se agradará de nós. O Salmo 73, versículo 23 diz assim, que nós devemos no Senhor encontrar satisfação para os nossos desejos, santos desejos dos nossos corações. Mas se desobedecermos ou se perdermos esta confiança, Ele nos disciplinará. E viver constantemente sob disciplina é algo que nos cansa. É algo que nos cansa. Nós precisamos viver momentos de tranquilidade e paz, mas só os viveremos se confiarmos em Deus. Somente assim. Hebreus, capítulo 12, versículo 3 ao 11, nos ensina que a disciplina do Senhor visa um fim proveitoso. Qual é esse fim proveitoso? É nos trazer de volta a confiança nele. É nos trazer de volta a obediência à sua palavra. É nos trazer de volta a presença de Deus. Esse é o fim proveitoso. A disciplina do Senhor, ela ocorre quando nós nos desviamos. Mas antes de sermos disciplinados, vamos viver em obediência? A terceira e última aplicação, eu quero dizer nela o seguinte: achando fácil ou difícil, nós precisamos, como crentes em Cristo Jesus, buscar glorificar somente a Deus na nossa vida. Preste atenção nisso. Fácil ou difícil, nós precisamos aprender a glorificar a Deus, somente a Deus. Você se lembra de um salmo que fala algo sobre isto? Se você se lembrar, você ganha mais um cafezinho do Randall. Não. Depois você passa lá e pega o café, viu, Clemilde? Está na garrafa lá. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas... Ai, queridos irmãos, como esse texto é lindo, né? Mas como ele é difícil. Nós queremos sempre ser glorificados. Desde Adão e Eva, o que nós queremos é nos parecer com Deus. Nós queremos nos sentir importantes. Nós queremos assumir o controle, não apenas nosso, da nossa casa, mas nós queremos assumir o controle da vida alheia. Pais, como é fácil nós acharmos que nós controlamos a vida dos nossos filhos. Mães, mãe, santas mães. Mas como as santas mães muitas vezes não deixam os filhos desgrudar da barra da saia, porque querem controlar seus filhos. Como a vida, nos cargos que nós ocupamos, nos envaidece, e nós achamos que a nossa palavra decide tudo. Como as circunstâncias que nos encontramos nos assediam para nós influenciarmos os outros. Aliás, a internet está cheia de influencers. E quantos de vocês, eu posso dizer a vocês, eu não sigo nenhum. Quem me conhece sabe que meu Facebook está lá há anos sem ser alimentado. Fiz por conta de um curso que eu tinha que fazer, porque eu tinha que apresentar atividades através do Facebook. Meu Instagram está lá. Os 2 seguidores meus são os mesmos do dia que eu fiz, que puseram como seguidores, porque queriam me mostrar ao papai como é que funciona. Não tem mais nenhum seguidor, e não quero ter. Eu também não sou seguidor de ninguém. Influencers, que praga. Eles te convencem a comprar o produto, eles te convencem aquele profissional, eles te convencem aquela receita.
Pega pelo estômago, né? Te convence, te convence, te convence. Opinião, eu preciso ver o que o meu influencer, quem eu sigo está me dizendo sobre esse assunto. Pois é, que tal fazermos Deus o nosso influencer, Jesus Cristo o nosso influencer, o Espírito Santo o nosso influencer, com maior prioridade do que pessoas. Quem sabe nós então entenderemos o que significa glorificar ao Senhor. Tributar ao Senhor a glória devida ao seu santo nome. Honrar o nosso Deus. Reconheça o Senhor, diz o texto. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, que tenha-o como influenciador em todos os seus caminhos. E então Ele não só conduzirá, mas Ele também endireitará aquilo que está torto. Ele conduzirá a vida. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim: portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Isso quer dizer, ao viver a vida comum, sirva ao Senhor, ande na presença do Senhor, seja reto perante o Senhor, faça o nome do Senhor honrado através dos seus dias. Você entendeu o que significa? Comer e beber, seja isso, seja aquilo. Faça como se fosse para o Senhor. É isso. É glorificar, é honrar ao Senhor. E eu quero aplicar isso dizendo, se confiarmos e obedecermos, o Senhor nunca nos conduzirá ao lugar onde a sua graça não nos possa ajudar. E mais, se fizermos isso, nós sempre estaremos fazendo o nome do Senhor grande e o engrandeceremos sempre. E é por isso que nós precisamos examinar a nossa motivação com muito cuidado para discernir se estamos agradando a nós mesmos ou se estamos honrando ao Senhor através do que pensamos e do que decidimos fazer. Eu não gosto muito de usar a palavra, a frase agradar ao Senhor, como que se fosse agradar a pessoa. Eu acho que nós nunca conseguiremos agradar a Deus, mas nós podemos honrá-lo. E eu prefiro essa palavra aqui, honrar ao Senhor, do que agradar ao Senhor. Agradar, nós agradamos uns aos outros. E geralmente fazemos isso com bajulações. Fazemos isso com médias. E às vezes nós agradamos as pessoas por interesses e no fundo nós estamos odiando a pessoa. O que está errado, inclusive. Agora, honrar ao Senhor é diferente. Eu posso não honrar ninguém na minha vida, embora a palavra de Deus diz para honrar pai e mãe. Mas eu preciso honrar a Deus. Eu preciso honrar a Deus. Meus amados irmãos, eu quero concluir a mensagem voltando à introdução. Há textos da palavra de Deus que marcaram nossas vidas e que nos levaram à conversão, que nos ensinaram que nós precisaríamos passar a servir a Deus. Mas não são somente esses textos, é toda a Bíblia. É toda a palavra de Deus. Porque nós precisamos dela como se fosse o alimento do café da manhã, do almoço, do jantar e da ceia antes de dormir. É a palavra de Deus que vai nos dar força e vigor. É a palavra de Deus que vai nos ensinar. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 12, diz assim: você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Que nós, como crentes, não sejamos
enquadrados nesse texto de Provérbios 26:12. Sábio ao próprio olho, que é pior que um tolo, né? Mas sejamos como aquilo que o profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, disse assim, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Para entender que nós precisamos que Deus dirija os nossos passos. Que a palavra de Deus, meus irmãos, nos guie com sabedoria e graça para entendermos quem somos e que precisamos continuar sendo. Amém? Pai, obrigado por podermos ler.